Peraí. Ah, tá, agora sim. Fala alguma coisa aqui, alguém, para ver se eu consigo escutar agora. Boa tarde, professor. Tá, escuta, agora eu escuto. Vamos lá, gente, vamos dar prosseguimento à nossa disciplina. De acordo com o calendário da disciplina, o plano de ensino, hoje a gente vai ter uma aula de fontes de energia para o exercício físico, que as pessoas comumente aí conhecem como tópico de bioenergética. Evidentemente que vai ser uma aula geral, né? Não é uma aula nada específica aí de bioquímica e etc. Vai ser uma aula mais geral, considerando a formação aí de vocês, né? Que é uma formação multiprofissional e multidisciplinar, de acordo com o formulário do Google que vocês preencheram, ok? Só compartilhar aqui a minha tela. Aí, quando vocês estiverem visualizando, se puder me dar um ok, eu agradeço. A mim tá ok. Tá bom, então vamos começar. Eu já deixei programado no Google Classroom a questão da próxima atividade, né, conforme combinado, para a próxima terça-feira, até as 23 horas e 59 minutos. O Braulio já está gravando, depois da aula ele vai passar para a minha gravação e eu subo lá para o canal do YouTube e aviso vocês, tá certo? Caso alguém deseje ver, evidentemente, o que a gente discutiu aqui hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, por gentileza, me parem, tá bom? Para a gente ter aí mais uma tarde produtiva, certo? Então, o que a gente vai ver na nossa conversa de hoje? Professor, Oi? sobre a divisão dos textos lá, tem uma parte lá que tem os chairs, que são, acho que vai ficar responsável pelas apresentações. Eu não entendi muito bem, se você pudesse explicar, porque coloca o nome deles lá, só que não coloca a data, que cada um vai ser o chair, né? Eu fiquei com meio Não, que... a data do chair é a mesma data da apresentação do colega que está na coluna anterior, entendeu? A função do chair, qual que é? É conduzir a sessão de apresentação do colega. Então, a pessoa, ela vai ter que apresentar o colega, vai ter que controlar o tempo e vai ter que conduzir as sessões de perguntas e respostas, a semelhança do que acontece em um congresso. Você estava na primeira aula da disciplina? Tava. Não, essa parte do que ele tem que fazer eu entendi, só não entendi se quais são os dias que ele vai ter que ser. Então vai ser o mesmo dia igual no dia que eu vou É, apresentar, você o chair também, então. não. Lá tem os dias, né? Lá tem os dias. Eu coloquei o apresentador, agora eu não lembro qual termo que eu usei. E do lado tem um chair. Então, naquele dia que você está do lado do apresentador, você vai ser o chair daquela pessoa, entendeu? Não, né? Parece que não entendeu. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Ordem de apresentação do seminário. Está aqui. Ah, tá, porque saiu desconfigurado, né? Ah, agora entendi a sua dúvida. Espera aí, vamos resolver isso aqui agora. Quem que perguntou? Vai, quem vai? Arley. A Kathleen, tá? O Darley, é porque estava assim, ó. Entendeu? Então, por exemplo, você, Darley, você vai apresentar no dia 21. E você vai ser o chair no dia, cadê? No dia 21 também, coincidentemente, da Fabiola, entendeu? Agora eu entendi, é porque, igual você falou, tá desconfigurado lá, né? Aparecia sem Tá, data e eu tinha ficado na dúvida. tá, vamos já, eu vou acertar isso agora. Agora vai dar certo.
Porque tá aberto aqui, não vai dar certo, né? Ficou claro agora? Porque tinha aparecido desconfigurado, eu não tinha reparado. Tudo Aí eu vou certo. colocar esse arquivo, eu vou colocar esse arquivo lá no Cigai, eu vou substituir aquele outro, tá bom? Aí depois da aula eu faço isso. Vou deixar até aberto aqui para eu não esquecer. Tudo bem? Agora acho que sim, né? Tá, então vamos lá. Voltando aqui, conforme a gente estava falando, a nossa agenda hoje, a gente vai falar sobre o fluxo energético no organismo, vamos falar do ATP e do que é trabalho biológico, lembrando que o ATP é a nossa fonte energética para a realização do que a gente chama de trabalho biológico, de trabalho celular. Vamos falar do porquê precisamos de vias metabólicas para ressíntese ou regeneração de ATP. Lembrando que nessa aula é uma aula que a gente vai tratar somente das vias metabólicas responsáveis pela regeneração, ressíntese ou produção de ATP, mas lembrando que existem vias metabólicas que são consumidoras ou que necessitam de ATP para se processarem, como, por exemplo, a glicogênese. Vamos falar desses sistemas de regeneração do ATP, que é o sistema fosfagênico, também chamado de sistema anaeróbio alático, sistema glicolítico lático, sistema anaeróbio lático, como queiram, e finalmente o sistema aeróbio de ressíntese do ATP, que pode ser o sistema glicolítico com utilização de carboidrato ou o sistema lipolítico com utilização de gordura. E, finalmente, a gente vai falar sobre algumas curiosidades sobre esses sistemas de regeneração de ATP, sobre essas vias metabólicas que ressintetizam o ATP. Na verdade, o sistema fosfagênico não é uma via metabólica per si, né? Mas a gente chama de vias metabólicas ou de um sistema metabólico para ressíntese do ATP, ok? Aí, qualquer dúvida, novamente, vocês me parem. Vamos lá, como que se dá o fluxo energético no organismo? Para a realização de um trabalho celular ou de um trabalho biológico, a gente precisa consumir o ATP. O que acontece é que esse consumo do ATP, ele não é 100% eficiente. Então, parte do que é consumido de energia livre fornecida pelo ATP é perdida na forma de calor. Lembrando que trabalho biológico ou trabalho celular é qualquer processo funcional ou bioquímico celular que se processa por meio do consumo de ATP. Dentro desse contexto, nós temos alguns exemplos para fornecer, como o transporte de substâncias contra o gradiente de concentração, a própria contração muscular, é um processo fisiológico que se dá, que necessita do consumo de ATP, produção de substâncias, né? Então, formação de hormônios, etc., a ação da bomba só de potássio, ATPase, se dá por meio do gasto de energia metabólica na forma de ATP, e a gente tem vários outros exemplos. O que acontece, e a gente vai ver isso daqui a pouco com maior detalhamento, é que o ATP, ele é, vamos colocar assim, reservado ou armazenado dentro da célula em uma quantidade muito pequenininha, muito pequenininha. Dentro desse contexto, nós precisamos de um fornecimento contínuo de ATP. Nós precisamos de uma produção de ATP que seja contínua. E é por isso que existem as vias metabólicas ou sistemas energéticos responsáveis pela ressíntese do ATP. Justamente porque a quantidade de ATP localizado dentro de uma célula muscular, por exemplo, é muito baixa. Evidentemente que para as vias metabólicas terem condições de produzir o ATP, é necessário ou são necessários substratos energéticos e a presença de enzimas específicas. Então, por exemplo, a glicólise é uma via metabólica constituída por 10 reações, aonde o produto de uma reação será o substrato da reação subsequente,
e cada uma dessas reações são catalisadas por uma enzima. Dentro desse contexto, os substratos energéticos que são necessários para uma via metabólica conseguir produzir o ATP são os carboidratos, lipídios e proteínas, e evidentemente que toda essa galera aqui é oriunda da nossa alimentação, né, por meio de frutas, carnes, laticínios, legumes, verduras, amidos e etc. Então, esse é, resumidamente, evidentemente, o fluxo energético no organismo. Não sei se vocês repararam, mas eu terminei definindo o que é uma via metabólica. De novo, né, via metabólica é um conjunto de reações químicas onde o produto de uma reação será o substrato da reação subsequente. Então, é justamente uma via. Para acontecer a segunda reação de uma determinada via metabólica, eu preciso que a primeira reação aconteça. Para acontecer a terceira reação, é necessário que a segunda reação aconteça, e, evidentemente, cada uma dessas reações são catalisadas por uma enzima diferente, ok? Então, vamos lá. O ATP, ele é, de fato, a fonte direta de energia livre para a realização de trabalhos celulares. É por meio do fornecimento contínuo do ATP, feito por aqueles sistemas energéticos responsáveis pela regeneração do ATP, que a gente consegue realizar trabalhos biológicos ou trabalhos celulares, dentre eles aí a contração muscular, transporte de substâncias contra o gradiente de concentração, etc, etc, etc. Tá certo? Então, qual seria o nosso sonho de consumo? Literalmente, seria a gente ir ao Carrefour, ao Pão de Açúcar, ao Bretas, ao Atacadão e etc., e ao invés de comprar os alimentos que a gente compra, a gente tivesse condições de consumir o ATP diretamente. Evidentemente que isso não é possível por conta daquela baixa quantidade de ATP que está presente dentro das células, e daqui a pouco vocês vão entender por que o ATP ele não tem uma reserva substancial, diferentemente do que acontece com os carboidratos, diferentemente do que acontece, por exemplo, com a gordura, que nós temos, sim, condições de reservar esses substratos energéticos com uma elevada eficiência. Seja como for, o ATP, para além de processos funcionais no repouso, ele também vai sustentar processos funcionais durante o exercício, que na verdade são os mesmos processos do repouso, só que nesse caso com uma demanda metabólica maior. Evidentemente que o que une todas essas imagens é a atividade física e é o processo de contração muscular. Evidentemente que nessas situações que se apresentam, a gente tem uma demanda metabólica por ATP substancialmente maior quando comparado com o repouso. Cada uma dessas atividades físicas tem uma característica, cada um desses praticantes, vamos colocar assim, tem uma característica, tem uma especificidade, de tal forma que, evidentemente, um casal de idosos em uma aula de dança tem um condicionamento físico, tem características relacionadas à idade e etc., que são substancialmente diferentes de uma arremessadora de peso do esporte de alto rendimento. Para além disso, existem diferenças relacionadas ao tipo de modalidade. Essa atleta aqui, ela está realizando uma atividade de altíssima intensidade e curtíssima duração. O sonho de consumo dessa pessoa é arremessar esse peso o mais distante possível. O mais distante possível. Esse casal de idosos está fazendo aí, ou está participando de uma aula que deve durar aí no mínimo 30 minutos. Essas atletas, percorrendo os 800 metros rasos, os 800 metros na pista de atletismo para o menor tempo possível, conseguem percorrer essa distância entre 2 e 3 minutos. Então,
condições substancialmente diferentes dessa atleta aqui, em que pese aqui ser também uma intensidade não negligenciável. E, finalmente, nós temos atletas que realizam uma prova de longa duração, como, por exemplo, ciclistas de estrada, que, a depender da prova, ficam aí por volta de 4 horas exercendo a sua atividade. Todas essas atividades têm uma demanda metabólica por ATP e, evidentemente, que aqueles sistemas energéticos que a gente colocou lá no começo da aula para vocês devem ter a capacidade minimamente de sustentar essas atividades para que essas pessoas realizem essas atividades com o melhor desempenho possível, tá certo? Então, evidentemente, que nessas atividades a gente tem o processo de contração muscular, que é substancialmente importante, e ele é um dos principais processos funcionais ou fisiológicos que, durante o exercício físico, vão demandar por ATP, porém, não é o único, tá certo? Então, existem na célula muscular ou na fibra muscular processos funcionais que necessitam de ATP. Esse ATP será hidrolisado, formando o ADP e o fosfato inorgânico, porém, infelizmente, nós temos sistemas de ressíntese de ATP que permitem com que esse processo de contração muscular seja perene tanto durante o repouso quanto durante o exercício físico. E aí nós chegamos num ponto importante do começo aqui da nossa conversa. Quais são os processos funcionais que consomem o ATP em uma célula muscular em atividade? Quais são esses processos funcionais que consomem o ATP em uma célula muscular em atividade? Respiração celular. Respiração celular produz o ATP, né? Tanto é que a respiração celular faz parte aí da via aeróbia de ressíntese do ATP, né? Considerando que tem a glicólise, que acontece no citoplasma, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa na mitocôndria. E é isso que a gente chama de respiração celular, né? Então, a gente vai consumir o oxigênio, produzir CO2 e água. Resumidamente, isso também forma o ATP e libera calor. E aí, gente, quais são os processos funcionais que em uma célula muscular em atividade consomem o ATP? E Elci, sim, a distribuição dos seminários está no SIGA-A e eu já separei para vocês os artigos que cada um de vocês irá apresentar, né? Ok, então, o cronograma tudo obrigada. certinho. E aí, galera? Olha só, se a gente lembrar da fisiologia humana básica, existem alguns processos que estão presentes na célula muscular ou na fibra muscular. O primeiro desses processos é a atividade ATPásica da cabeça da miosina. Então, a miosina, que é uma proteína, né, o filamento de miosina, ele é dividido em duas partes, basicamente. A cauda e a cabeça da miosina. Lá na cabeça da miosina é onde vai acontecer a hidrólise do ATP. Então, a gente fala que a cabeça da miosina tem atividade ATPásica, ou seja, tem a capacidade de consumir o ATP. Então, esse é um processo importante. É por meio do estudo ou da análise das características da cabeça da miosina que a gente consegue classificar as células ou fibras musculares como sendo do tipo 1, tipo 2A ou tipo 2B. Então, a célula do tipo 2B, porque ela é considerada de fibra de contração rápida, porque a cabeça da miosina dessa célula consegue hidrolisar o ATP em uma velocidade alta, ao passo que a fibra do tipo 1 é denominada de fibras de contração lenta, porque a atividade ATPásica da cabeça da miosina faz essa hidrólise do ATP em uma velocidade baixa, ok? É por esse motivo aí que as fibras são classificadas entre fibras do tipo 1 e fibras do tipo 2.
Lembrando que as fibras do tipo 2 podem ser as fibras do tipo 2A e 2B. Qual é o segundo processo funcional que consome o ATP em uma célula muscular em atividade? O que a gente precisa para realizar o processo de contração? E aí? Existe algum íon que é necessário para a contração começar? Sim, professor. Oi? Sim, existe. Só que eu não sei o Qual que nome. é? H+? H+ é íons hidrogênio, é um próton, né? Lembra do cálcio? O cálcio é necessário para o processo de contração. E esse cálcio, ele está armazenado aonde dentro da célula? Aliás, primeiro, pode ser que ele esteja fora da célula, né? Esse cálcio vem da onde? Retículo sarcoplasmático. Retículo sarcoplasmático. Muito bem para quem falou, do retículo sarcoplasmático. Então, de fato, o retículo sarcoplasmático é um grande centro, é uma importante organela de reserva de cálcio, tá certo? E a contração muscular, ela necessita do cálcio. Então, o que acontece? Quando chega o potencial de ação, junção neuromuscular, aquela coisa toda, o retículo sarcoplasmático libera cálcio para o citoplasma. O cálcio vai interagir com uma proteína contrátil, uma proteína, né, que participa da contração, que é a troponina, basicamente a troponina C, e resumidamente, né, bem resumidamente, vai acontecer a interação entre a cabeça da miosina e o filamento de actina, lembrando que o filamento de actina é o filamento fino. Nós vamos ter, mais para frente, em janeiro, nós vamos receber um convidado, que é o doutor Fábio Minoso, e ele vai tratar especificamente do processo de contração muscular. O Fábio Minoso hoje é um brasileiro, mas ele mora no Canadá. Ele é professor de uma escola lá no Canadá, tá certo? Ele fez mestrado e doutorado com contração muscular, então ele vai trazer aí bastante coisa para vocês, muito, muito além do que existe aí nos livros textos de fisiologia, tá certo? Então, o cálcio é, de fato, um íon importante para a contração muscular. Porém, o que ocorre? O cálcio, em elevadas concentrações, ele é tóxico para a célula, ele é citotóxico. Ele não é bom para a célula, não. E é por isso que o cálcio, ele é reservado dentro de uma organela, que é o retículo sarcoplasmático, que a colega mencionou, e ela mencionou de uma maneira correta. Então, o que acontece? Durante o relaxamento, o cálcio, aliás, para o músculo relaxar, o cálcio tem que voltar para dentro do retículo sarcoplasmático. Tem que voltar para dentro do retículo sarcoplasmático. Porém, a concentração de cálcio dentro do retículo sarcoplasmático é muito alta, é muito elevada. Não é porque teve liberação do cálcio para o citoplasma, não significa que todo o cálcio do retículo sarcoplasmático foi para o citoplasma. Longe disso. O que vai é uma parcelinha do cálcio que está no retículo sarcoplasmático. Fica ainda muito cálcio dentro do retículo sarcoplasmático e isso determina uma elevada concentração. Então, para o cálcio sair do citoplasma e permitir o relaxamento, esse transporte se dá, essa movimentação se dá contra o gradiente de concentração. Então, para movimentar uma substância de um local de menor concentração para um local de maior concentração, eu preciso gastar o ATP. E a proteína responsável por esse transporte é a cálcio-ATPase. A cálcio-ATPase, que é uma proteína presente na membrana do retículo sarcoplasmático. Vocês entenderam isso? Sim ou não? Sim. Sim. Muito claro. Tranquilo, né? Então, vamos lá. Existe ainda mais um processo que consome o ATP em uma célula muscular em atividade. Qual é esse processo?
Eu até falei, meio que sem querer, lá na parte introdutória da nossa aula. É uma proteína presente na membrana plasmática, na verdade, de todas as células, não somente da célula muscular. E essa proteína é chamada de bomba sódio-potássio ATPase, que tem a função de jogar sódio para fora da célula e potássio para dentro da célula. E esse transporte se dá contra o gradiente de concentração. Por isso, dá necessidade desse processo ser sustentado pelo ATP, que é a nossa moeda energética. Então, na verdade, quando a gente fala que a contração é um trabalho biológico, não é a contração necessariamente. São todos esses processos que eu coloquei aí na tela, né? Então, bom, enfim, existem diferentes processos funcionais que cursam, que acontecem, de transporte, de produção de substâncias, etc., 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 que acontece aí com gasto de ATP na forma de energia metabólica, né? O gasto de energia metabólica na forma de ATP, melhor dizendo, tá certo? E esses processos, eles devem ser sustentados por um fornecimento contínuo de ATP. E é missão dos sistemas energéticos de ressíntese do ATP fazerem isso. Sistema fosfogênico, sistema glicolítico, lático e sistema aeróbio, glicolítico e lipolítico. Então, é isso que acontece, dessa maneira que se processa. Existem, para vocês terem ideia, por exemplo, transporte contra o gradiente de concentração em outras regiões, em outras células, né, lá no néfron, no trato gastrointestinal, enfim, né, transporte ativo primário, transporte ativo secundário, aí a coisa, ela cresce de uma maneira bastante significativa. Mas o que acontece? Veja só, eu falei para vocês que a quantidade de ATP muscular é bastante baixa. Então, aqui eu dou para vocês o valor. No repouso, a concentração, melhor dizendo, de ATP muscular é por volta de 6 milimol por quilograma, tá certo? Evidentemente que não é para guardar esse número aqui, mas a gente tem que entender que esse número aqui significa uma quantidade de ATP baixa. Aí, como que eu sei que é baixa? Porque é o seguinte, quando uma pessoa faz um exercício com essas características, uma corrida em subida, quantos ATP que a pessoa vai consumir por segundo? Mais ou menos de 5 a 6 milimol por quilograma de ATP, 5 a 6 milimol de ATP por quilograma de músculo por segundo. Veja, se para correr em uma subida, a pessoa precisa de um consumo de ATP de 6 milimol por quilograma por um segundo, fica claro que essa quantidade de ATP é capaz de sustentar uma atividade com essas características por quanto tempo? Por um segundo. Por um segundo, certo? Então, quer dizer, a quantidade de ATP presente no músculo ela é, de fato, muito baixa. Muito baixa. E é por esse motivo que a gente precisa de sistemas energéticos de ressíntese do ATP. E eu vou além. Como a concentração de ATP ela é baixa, nós precisamos de estratégias para evitar a depleção do ATP durante o exercício. Percebe? Durante o exercício. Então, quais são essas estratégias? E aí é fácil compreender. Veja só, presta atenção em mim. Se durante o exercício nós temos o aumento da demanda metabólica, essa demanda metabólica, durante a atividade física, ela vai ser direcionada para sustentar a musculatura ativa. Essa que é a ideia. Porque os outros sistemas fisiológicos ou vão ter uma demanda metabólica até reduzida, ou não terão alteração da demanda metabólica. Tá certo? Então, a gente vai sustentar a demanda metabólica
da musculatura ativa e de outros sistemas fisiológicos diretamente relacionados com o exercício, como o sistema cardiovascular e o sistema respiratório. Essa que é a ideia. Tá certo? Então, se a demanda metabólica, ela aumenta, se a demanda metabólica sobe em comparação com o repouso, o que é necessário para não ocorrer a depressão do ATP? Thay, que abriu o microfone, não sei se você está falando. Eu ia Não tentar, tá chegando a voz para mim, eu não. ia supor, na verdade. Aí eu decidi não supor nada, esperar alguém que realmente tem uma linha de... Não, mas é fácil, pessoal. Reaproveitamento Gente, reaproveitamento é até mais simples do que isso, quer ver? Reaproveitamento... Fosfato, acrescenta um fosfato. Os autossubstratos, professor? Oi? Os autossubstratos? Os autossubstratos... Não. Vamos pensar em dinheiro. Vamos pensar em dinheiro que fica mais fácil, né? O problema não é a fisiologia. O que eu vou falar, vocês sabem. Vê só a situação do nosso país, né? O presidente, não estou politizando aqui a nossa aula, mas é só um exemplo. Vale para esse e vale para todos os outros, que sempre foi igual. Os caras prometem um monte de coisa, aí falta recurso. Essa que é a verdade. E aí vocês estão vendo o que está acontecendo. Vai taxar a blusinha da Shein, taxa aquilo outro, não sei o que lá. Então, de duas uma. Se aumenta a demanda, para que não ocorra a depressão de ATP, eu tenho que aumentar a produção de ATP. É isso. Vamos pensar em dinheiro. Se você gasta mais, você tem que ter uma fonte de renda que te forneça mais dinheiro. Tá certo? Ah, mas eu não tenho essa fonte de renda. Ah, então, meu amigo, você vai ter que baixar o seu nível de vida. Você vai ter que baixar o seu gasto de dinheiro. Na célula é a mesma coisa. Se a célula não tem condições de acompanhar a demanda por ATP, de fornecer o que é necessário para manter aquela atividade, tem que diminuir o consumo. É dessa maneira que funciona, né? É dessa maneira, por exemplo, que deveria ser os governos, tá certo? Se não tem dinheiro a mais para sustentar todas as atividades, tem que diminuir o gasto, tem que diminuir os gastos públicos, tá certo? Tem que diminuir os gastos públicos, tá certo? Então, na célula, é a mesma coisa. Porém, diferentemente dos governos, a fisiologia ela é extremamente eficiente. E é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, olha só. Professor, Oi. Mas eu não entendi, então, como é que vai fazer para aumentar? Aí são as fontes de energias que vão ser capazes de suprir essa São sistemas de ressíntese de ATP que serão capazes de suprir essa maior demanda. Tá, ok, entendi. Porém, se os sistemas de ressíntese de ATP não forem capazes de fornecer, de suprir, aliás, essa demanda, a taxa de uso tem que diminuir. A demanda tem que diminuir, entende? Tá certo? Então, vamos voltar para a célula aqui. Então, olha só. Como evitar a depressão de ATP durante o exercício físico? O aumento da taxa de produção de ATP tem que ter a capacidade de se ajustar à taxa de uso. Então, é isso. Durante o exercício, a taxa de uso subiu. A produção de ATP tem que acompanhar. Não é nem mais nem menos. É se ajustar a essa nova demanda metabólica, a essa nova taxa de uso. É isso. Então, quando isso acontece, a depressão do ATP durante o exercício físico não acontece. Mas, em algumas situações, pode ser que a produção de ATP não pode aumentar suficientemente. Então, eu aumentei a demanda, a produção não acompanhou, então a gente vai ter que diminuir a taxa de uso ou a demanda por ATP.
Como que se faz isso? Diminuindo o consumo de ATP por aqueles processos funcionais que eu apresentei para você. Como que faz isso? Diminuindo a taxa de formação das pontes cruzadas. Lá, a interação da quitina com a miosina. Como que se faz isso? Diminuindo a intensidade do exercício. É isso. Tá certo? Então, olha só. Você aumenta, a produção não acompanha, tem que diminuir. O governo aumenta os gastos públicos, a geração de impostos e etc, 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 não acompanha, tem que diminuir os gastos públicos. Tem que diminuir os gastos públicos, tá certo? Por que eu falo que a célula a fisiologia, ela é eficiente? Como que o governo faz? O governo faz o seguinte, ele aumenta os gastos públicos, os impostos não acompanham, vigente atualmente, daí o que ele faz? Opa, tive uma ideia, vou aumentar os impostos, tá certo? Mas a célula não faz isso, porque sabe que não é a maneira mais eficiente. Mas daí, supondo o seguinte, que a célula acha, que você acha, né, você que está controlando aí a célula, não, eu não quero diminuir a intensidade do exercício, não. Eu não quero diminuir, não. Ou seja, eu aumento o consumo, a produção não é capaz de acompanhar, mas eu também não quero diminuir o consumo, não quero diminuir a intensidade do exercício. Não quer? Mas então vai ter uma consequência. Qual que é essa consequência? É um dos mecanismos da fadiga, tá certo? O ATP, tem alguns pesquisadores que advogam, que defendem, que o ATP é uma variável homeostática. Ela não deve se alterar substancialmente. Então, se a pessoa, entre aspas, não quer colaborar, não seja por isso. Você vai parar de fazer o determinado exercício físico que a pessoa está fazendo. Então, é dessa forma que se evita a depressão do ATP durante o exercício. Então, qual que é a pergunta fundamental da bioenergética? É como atender essa condição aqui, que a produção de ATP seja igual ou similar ao consumo de ATP. Não é nem mais nem menos, é se ajustar a essa nova condição, que durante um exercício, essa condição é uma elevação da demanda metabólica, e a produção ela vai ter que acompanhar em alguma medida. É isso, né? Então, a célula ela foi construída para atender ou para responder essa pergunta fundamental da bioenergética. Como que a produção de ATP se ajustará ao consumo de ATP? Tá certo? Não é nem mais nem menos, lembrando que a célula ela não admite um descompasso nessa relação. Felizmente, como eu já mencionei e o Raul acabou de mencionar, existem sistemas metabólicos para ressíntese do ATP, que são o sistema ATP-CP, o sistema anaeróbio alático, sistema glicolítico lático, né, por meio da glicólise, e o sistema aeróbio de regeneração do ATP, que pode ser glicolítico, por carboidrato, evidentemente, ou lipolítico, por gordura, também, evidentemente, ok? Galera, dúvidas com relação a isso? Ficou claro agora? Né? Então é isso. As células, elas são eficientes. Elas são eficientes, tá certo? Então, olha só, eu aumentei a taxa de uso, a produção acompanha. Em algumas situações, a produção não vai dar conta de acompanhar. Por quê? Porque esses sistemas fisiológicos que eu mencionei para vocês, e que a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouquinho, eles possuem características bioquímicas e funcionais que lhe fornecem, que lhe concedem algumas limitações. É possível melhorar a capacidade de um sistema energético? Certamente que sim. É possível melhorar a capacidade, a potência, né? Ou seja, o fornecimento de ATP de um sistema energético? Certamente que sim. O exercício físico é uma das maneiras mais eficientes de fazer isso. Porque no repouso, um sedentário dá conta de atender a sua demanda metabólica. No repouso isso é possível. Durante o exercício,
a pessoa fisicamente ativa, o treinado, o atleta de alto rendimento, ele tem uma eficiência muito, muito mais importante. A alimentação influencia nesse processo? O Ramon pergunta. Certamente que sim. É a luz aí do desenvolvimento da nutrição esportiva e da suplementação aí de alguns compostos, sobretudo da creatina. Então, a creatina, de fato, é um suplemento bastante efetivo para melhorar o desempenho aí de atividades de elevada potência e de curta duração. Dietas ricas em carboidrato têm a capacidade aí de aumentar a capacidade do sistema aeróbio glicolítico. Tá certo? Esse negócio de dieta low carb, galera, não combina com esporte de alto rendimento. Desculpa. Né? É totalmente incompatível com esporte de alto rendimento. Vocês não vão ver nunca nenhum atleta, maratonista, ciclista de longa duração, triatleta, e etc., fazendo dieta low carb. É totalmente incompatível com desempenho esportivo. Esse negócio, se é que presta, serve para o seu amigo lá da academia, entendeu? E mesmo assim, com muita restrição. Né? Muita restrição. Né? Não é dessa maneira que funciona, feito esse pessoal vende, não. Não é de jeito nenhum. Imagina, que dia. Tá certo? Mais alguma dúvida? Então, vamos lá. Seguindo aqui na nossa conversa, o que acontece? Essas são as vias metabólicas para recintos do ATP, e a gente tem que responder essa pergunta aqui. Qual via metabólica utilizar? Sistema fosfagênico, sistema glicolítico lático ou sistema aeróbio de recintos do ATP? Então, para responder essa pergunta, eu mostro para vocês essa tabela aqui, que é uma tabela que mostra a capacidade e potência dos sistemas energéticos para a regeneração do ATP. O que a gente entende como capacidade? É a quantidade total de ATP que um sistema pode fornecer. Então, de novo, capacidade é a quantidade total de ATP que um sistema pode fornecer. E potência é como o sistema energético ou um determinado sistema energético irá fornecer o ATP. Então, olha só, o exemplo que eu sempre uso nas aulas, a minha garrafinha de Tupperware, ela cabe meio litro aqui, é a capacidade dela. Eu posso beber esse meio litro ao longo da aula, eu posso beber esse meio litro tudo de uma vez, se eu tiver com muita sede, eu posso beber esse meio litro em meia hora, tá certo? Mas a capacidade não se alterou. O que se alterou foi a potência, ou seja, como que eu consumi esse meio litro de água. Tá certo? A potência mudou, mas a capacidade continua sendo meio litro. É o que o sistema pode fornecer. Então, olha só, qual que é a capacidade do sistema anaeróbio fosfagênico, o sistema anaeróbio alático? Tem uma capacidade de 55 a 95 milimol de ATP por quilograma. Qual é a potência? 9 milimol de ATP por quilograma por segundo. E aí, gente, o número não importa, tá? O que importa é o qualitativo, é o raciocínio qualitativo, tá certo? É vocês entenderem aí o espírito da coisa. Então, vamos fixar para facilitar. Supondo que a capacidade é de 90 milimol de ATP por quilograma e a potência é de 9 milimol de ATP por quilograma por segundo. Em quanto tempo o sistema fosfagênico tem a sua capacidade esgotada? E aí? Galera? Professor, seguindo ali, eu acho que um segundo, né, pelo aquele início da aula. Olha só, de novo. A capacidade de 90 milimol de ATP por quilograma e a potência de 9 milimol de ATP por quilograma por segundo. 9. Em quanto tempo, não é um segundo, não. Em quanto tempo o sistema fosfagênico tem a sua capacidade esgotada? 10 segundos? 10 segundos. Uhum, 10 segundos, né?
Sim, né? 10 Então, segundos. se um segundo em um segundo o sistema fosfogênico fornece 9 milimol de ATP, 90 milimol de ATP, ele irá demorar 10 segundos. É por esse motivo que provas de altíssima intensidade e curtíssima duração, como é os 100 metros rasos no atletismo, são provas consideradas fosfogênicas. Tá certo? Olha só, o sistema anaeróbio glicolítico, ele tem uma capacidade bem maior do que o sistema fosfogênico. Porém, a potência é a metade. Potência é metade do sistema fosfogênico. O sistema aeróbio glicolítico e lipolítico, possui uma capacidade gigantesca, né? Tecnicamente, não é que é infinita, né? A capacidade do sistema lipolítico, mas é muito alta, né? Veja, mesmo em uma pessoa magra, que é o que está representando aqui na tela do computador para vocês, a capacidade é muito grande. Porém, a potência, olha só, é uma potência muito baixa. O sistema aeróbio lipolítico consegue fornecer 0,24 milimol de ATP por quilograma a cada segundo. Então, para a gente esgotar aí a capacidade do sistema aeróbio lipolítico, vão bons diversos dias. E a pessoa sem comer. Então, quando o Ramon perguntou se a alimentação influencia, certamente que sim, que influencia, né? Porque se você diminui aí a ingesta de carboidrato, você vai ter uma capacidade diminuída do sistema. Basicamente é isso, certo? Só que as coisas não são tão cartesianas assim, sobretudo quando a gente fala do emagrecimento. Porque do emagrecimento, né, quem é nutricionista aqui na sala, acho que tem uma menina que é da nutrição, do programa da nutrição. No começo da dieta, até perde peso de uma maneira bem acelerada, né? Mas depois, essa perda de peso, ela vai ficando progressivamente mais difícil, né? Porque o metabolismo, ele se ajusta, né, àquela nova situação. Basicamente é isso, né? Evidentemente, tem algumas coisas aí mais específicas. Beleza, gente? Aí eu pergunto para vocês. No repouso, que é a situação que nós estamos agora, qual sistema energético é predominante? Aeróbio. Sim, glicolítico ou lipolítico? Lipolítico. Lipolítico, entendeu? Porque como a demanda é muito baixa, o sistema lipolítico dá conta do recado. Lembra, qual que é a pergunta fundamental da bioenergética? Como ajustar a produção ao consumo de ATP? Ah, professor, mas o sistema anaeróbio glicolítico, ele conseguiria sustentar o repouso? Sim. Mas você correria o risco de esgotar a capacidade dele muito rapidamente. Por que eu vou utilizar um sistema com potência mais alta, se um sistema com potência mais baixa é capaz de dar conta do recado? Então, é justamente isso que eu chamo de eficiência, entendeu? Eficiência, quando a gente fala em fisiologia, em biologia, de uma maneira geral, tá certo? O sistema fosfogênico conseguiria sustentar a demanda metabólica por ATP no repouso? Sim. Porém, não durante as 24 horas do dia. Por quê? Porque a capacidade é limitada. Diferentemente do sistema glicolítico, aeróbio glicolítico e aeróbio lipolítico. Tá certo? Então, durante o repouso, na verdade, a gente está utilizando quase que exclusivamente gordura. Ah, mas por que o repouso não é uma intervenção, entre aspas, eficiente para o emagrecimento? Porque o gasto é muito pouco. Porque o gasto é ridículo. O gasto é baixo, entendeu? Quem falou? A TAI. A TAI, entendeu? Então, o gasto é ridiculamente baixo. É aquela história, né? Vamos pensar em dinheiro novamente. Você tem
no banco R$100 que foram aplicados num CDB, numa aplicação financeira, num investimento que rende 10% ao mês. Uma baita taxa, né? E outra pessoa tem 10 milhões de reais, mas esses 10 milhões de reais estão aplicados num investimento com uma taxa de 0,5% ao mês. Tudo bem. O investimento de R$100 está com uma taxa de 10%. Parabéns. Depois de 30 dias, você tem R$110. Com esses R$10 a mais, não paga nem o açaí para o namorado, para a namorada. Não muda a sua vida. 0,5% de 10 milhões de reais é muito mais dinheiro. O rendimento, né, que eu falo, é muito mais dinheiro do que o rendimento de R$10. Percebe? Então, o que adianta você ter uma baita taxa em um investimento, mas o seu montante, o seu principal é muito baixo? Tá certo? Então, não vai mudar muito a sua vida. É o que acontece aqui. No repouso é quase que 100%, quase que exclusivamente gordura. É verdade. Porém, de um gasto calórico ridiculamente baixo. Eu fiz até os cálculos num dia desse, numa aula da graduação, eu brinquei com uma menina, né? Parabéns. E em 60 minutos você perdeu, foi 4 gramas de gordura. Era o gasto calórico dela, percebe? Né? Então, esse balanço aí de emagrecimento e etc., que aí o pessoal da nutrição tem uma capacidade técnica muito maior do que a minha, né, pelo menos, né, que não estudo isso, de explicar essas situações, mas essa é uma explicação fisiológica. E aí, sabendo disso... Professor, tá escutando? Tô. Esse gasto, ele acelera durante quando a pessoa está dormindo, que eu vejo falar que o pessoal emagrece quando está dormindo. Que jeito, jamais. Não, é a mesma coisa durante o dia em repouso ou tá dormindo, né? Não, acho que dormindo é até menor, né? Porque a pessoa tá mais parada ainda. Tudo bem, existe uma fase do sono que a pessoa tá mais ativa, né? Que é a fase onde a gente sonha, etc, né? Mas não... É a mesma coisa, é quase 100%, quase 100%, mas de um gasto calórico muito baixo. Entendeu? Tá utilizando, é porque as pessoas, elas só contam a metade da história, entendeu? Durante o repouso queima muita gordura. Queima do ponto de vista relativo. É quase 100%. Mas você vai ver esse 100%, quanto que é do ponto de vista absoluto? É quase nada. Foi o que a Thay falou, entendeu? A quantidade de gordura, enfim, de qualquer substrato energético que é utilizada é muito baixa. E é por isso, por exemplo, que em desastres naturais, terremotos, essas coisas todas que acontecem aí no mundo de vez em quando, depois de 10, 13 dias, etc., são encontradas pessoas vivas. A pessoa está paradinha, está com uma demanda metabólica baixa, a capacidade, as reservas de substratos energéticos conseguem sustentar. Não estou falando que não seja desconfortável, não é isso, mas consegue. Tanto é assim que depois de 10, 13 dias, teve um terremoto na Turquia, né, que teve nesse ano, depois de 13 dias encontraram pessoas vivas. A pessoa estava 13 dias sem comer. Tá certo? Isso mostra que a gente tem reservas funcionais gigantescas, que conseguem nos atender em situações de emergência. É isso. Beleza, para quem perguntou? Certinho. Então, vamos lá. Aqui, a gente tem a contribuição dos sistemas energéticos que a gente está investigando em prova com diferentes durações. Então, até 10 segundos, mais ou menos, é uma atividade quase que exclusivamente fluxogênica, tem uma contribuição aqui anaeróbia lática, e à medida que o tempo vai aumentando, a contribuição anaeróbia vai diminuindo e a contribuição aeróbia, que é o azul clarinho aqui, vai aumentando. Quando a gente faz esse tipo de análise, galera, qual que é a ideia? A ideia é sempre analisar uma atividade com o melhor desempenho possível.
melhor desempenho possível. Por quê? Porque se alguém daí perguntar para mim, olha, Cláudio, qual que é o sistema energético que você utiliza para percorrer os 100 metros? Aí eu posso falar, eu utilizo o sistema aeróbio. Ah, mas não é o fosfogênico? Não, que eu vou andando, eu posso ir andando. Se eu for andando, você percebe que não é na minha maior intensidade possível? Então, se não é na minha maior intensidade possível, você já não pode fazer essa análise aí tão rasa assim. Então, a ideia aqui é sempre falar na maior intensidade possível. Essa que é a ideia. Então, para o Usain Bolt, que faz os 100 metros rasos para baixo de 10 segundos, é na maior intensidade possível, é na menor velocidade possível, no menor tempo possível. E aí sim, é uma prova predominantemente fosfogênica. Veja, depois de 1 minuto, 60 segundos, o exercício ele já é predominantemente aeróbio com complementação anaeróbia. Então, aquilo que o pessoal fala, que o exercício só é aeróbio, se for de muita longa duração, não é verdade. Com 2 minutos, já é um exercício predominantemente aeróbio. Olha só, está aqui. Mais de 60% da ATP é proveniente do sistema aeróbio. Não estou falando que a complementação do sistema anaeróbio não seja importante. É, mas não é o predominante. Percebe a diferença? Veja, evidentemente que exercícios de maiores duração, a gente tem quase uma exclusividade do sistema aeróbio. Por que quase? Porque se eu for dosar a concentração plasmática de lactato de uma pessoa que ficou 4 horas pedalando, ou 4 horas correndo, ou 4 horas em uma outra atividade qualquer, essa concentração plasmática de lactato será maior do que a concentração plasmática medido antes do exercício. Então, isso nos informa sobre a complementação anaeróbia. Então, a ideia é sempre falar o seguinte, trata-se de um exercício predominantemente tal, com complementação tal. Essa que é a ideia. Essa que é a ideia. É sempre falar desse jeito, tá certo? Tranquilo, galera? Vamos lá. Então, o que a gente tem? Resumidamente, o sistema anaeróbio alático, sem a produção de lactato, ele tem uma elevada potência, entretanto, tem uma baixa capacidade. O sistema aeróbio possui uma elevada capacidade, porém, possui uma potência baixa, uma potência diminuída. E a gente tem um sistema anaeróbio lático que está aí no meio do caminho, né? Tem uma capacidade e potência intermediárias, tá bom? Qual que seria o sonho de consumo de um maratonista? Porque não é possível isso, mas o sonho de consumo de um maratonista seria correr os 42 quilômetros da maratona, lembrando que a maratona, por definição, é uma prova de 42,195 quilômetros, 42.195 metros. Qual seria o sonho de consumo dessa pessoa? Percorrer essa distância utilizando o sistema fosfogênico. Certamente, o tempo dela seria muito baixo. Porém, por que não é possível? Porque o sistema fosfogênico tem uma capacidade baixa. Pela potência, seria possível atender, mas a capacidade é muito baixa. Ah, mas não dá para aumentar a capacidade, como o Ramon falou? Dá para aumentar a capacidade, mas não ao ponto de sustentar uma atividade daquela magnitude. Não dá. Não é possível. Tá bom? Então, vamos lá. Com relação ao sistema fosfogênico, o sistema anaeróbio alático. Como que esse sistema se processa? Na verdade, nós temos a participação de uma enzima, que é a enzima creatina quinase, ou simplesmente CK. A CK é uma enzima intramuscular, dentro da célula muscular, tá certo? E qual que é a função dessa enzima sinase? É transferir o grupamento fosfato da creatina fosfato para o ADP.
No final, eu vou ter creatina e a regeneração ou ressíntese do ATP. Por quê? Esse grupamento fosfato da creatina fosfato foi transferido para o ADP, adenosina de 2-fosfato. Eu tenho adenosina difosfato mais um fosfato, eu vou ter o ATP, adenosina trifosfato. E aí sim, a gente vai ter a capacidade de regenerar o ATP. Então, veja, né, que trata-se de um sistema bastante simples, né? Depois, a creatina vai ser reaproveitada para formar os estoques de creatina fosfato novamente, tá certo? Que não está nem aqui no meu slide. A creatina sinase, ela é utilizada para o profissional da saúde verificar se o paciente tem um sofrimento muscular ou tem algum dano muscular. Existem algumas doenças, por exemplo, doença neuromuscular, hipotiroidismo, etc, onde essas pessoas têm lesão ao tecido muscular, tá certo? Então, a dosagem dessa creatina sinase, do ponto de vista clínico, é útil nessas situações, por exemplo. No esporte de alto rendimento, não que isso seja um indicador importante, né, de recuperação, mas é um indicador para saber se a pessoa teve uma lesão muscular depois de um período não habitual de exercício, ou um exercício de alta intensidade, etc., ou coisa do tipo, tá certo? Pode ser avaliada também. Qual que é a ideia? Ora, como trata-se de uma enzima intramuscular, se você a encontra no sangue, significa que ela saiu da célula. E para ela ter saído da célula, a célula tem que ter tido uma lesão. Minimamente é isso. A creatina sinase também pode ser utilizada para se avaliar pacientes que tiveram infarto do miocárdio. Por quê? Porque a célula muscular estriada cardíaca também possui creatina sinase, né? Seja como for, voltando para a fisiologia do exercício, aqui nós temos um exemplo, né, de uma atividade predominantemente fosfogênica, que é o salto triplo, mas poderia ser qualquer outra atividade, tá certo? Então, vocês viram aí, pelo resumo que eu fiz do sistema fosfogênico, que o sistema não tem o consumo de oxigênio. Então, não faz sentido, por exemplo, o uso de um dispositivo feito de dilatador nasal. Não faz. Tá certo? Não faz. Não faz por quê? Porque o atleta não é por conta disso que o sistema fosfogênico vai desempenhar melhor, né? Não há nenhuma evidência, e nós já sabemos isso desde 1995, que mostre que o uso do dilatador nasal melhora o desempenho esportivo ou modifica as respostas fisiológicas ao exercício, né? Nós já sabemos isso desde 1995. E um dos motivos também é que 90% da resistência das vias aéreas não está no nariz, está na traqueia e nos brônquios. Então, o uso desse dispositivo para propósitos de melhora do desempenho não tem qualquer significado, não tem qualquer utilidade. Maravilha? Dúvidas? Rabdomiólise também. Tá, e rabdomiólise também. É possível avaliar. Professor, tem uma dúvida que eu acho que ela é meio obsoleta, mas não aguentei não, vou te perguntar. Quando o indivíduo ele faz suplementação de creatina, aquela básica, monoidratada, quando você lê lá no componente, só tem creatina, não tem fosfato junto. Uhum. Então, eu vou ter uma quantidade, por exemplo, suplemento, porque ela é de depósitos, eu vou suplementando ao longo dos anos, eu vou ter uma concentração de creatina maior que de fosfato, e como que fica? Não, na verdade, a suplementação de creatina, ela é o precursor da creatina fosfato. Uhum. Lembra que eu falei que não tinha no meu slide a seta voltando? Então, o que é a seta voltando? A creatina sendo transformada em creatina fosfato, entendeu?
A gente tem estoques, que eu vou falar daqui a pouco, é de creatina fosfato, não é de creatina. Então, a suplementação de creatina, ela é útil, e os trabalhos mostram isso, justamente porque você melhora os estoques de creatina fosfato, melhorando, portanto, a capacidade do sistema fosfogênico. Basicamente é isso, né? Mas a sua pergunta é pertinente, né? A gente faz o uso, a suplementação de creatina, mas dentro da célula, a creatina utilizada vai ser transformada em creatina, a creatina consumida, né, vai ser transformada em creatina fosfato, é isso. Mas se o indivíduo tiver fontes insuficientes de fosfato na alimentação, não serve de nada, né? Não, mas é diferente, né, porque não necessariamente o fosfato vem da alimentação, entendeu? Será que você não está confundindo fosfato com fósforo? Tô. Não, então, fosfato é uma coisa, fósforo é outra, entendeu? O átomo fósforo, né, da tabela periódica é o P. O fosfato, ele tem fósforo e tem mais átomos de oxigênio, é o PO4-. Percebe a diferença? Sim. Né? Então, o fosfato é o átomo, o fósforo é a molécula. Entendeu? Entendi. Tá. Quem mais? Gente, dúvidas? Professor, eu só queria, você pontuou aí, mas eu queria saber um pouco mais profundo, porque é muito usual no esporte, sobretudo de alto rendimento, a utilização da enzima CK como um indicador de recuperação ou de elevado dano muscular, como você falou. Só que o senhor terminou a fala, Claudião, falando que não necessariamente parece ser tão confiável essa medida, correto? É porque o que acontece é o seguinte, às vezes a pessoa, se a gente pensar em hipertrofia muscular, né? Existem basicamente duas vias que levam à hipertrofia. Uma via das microlesões, e portanto aí você mediria CK e a CK estaria alta, e a outra via mais hormonal, tal, não sei o quê. Então, às vezes, a via da lesão não foi ativada, mas isso não significa que a pessoa não esteja não esteja plenamente recuperada, entende? Entendi. Né? Agora, dá para confiar? Dá. Talvez não seja 100% específico, entende? Sim. É só isso, entendeu? Agora, eu não sei como está hoje na prática essa questão de monitoramento da CK. Os times de futebol, por exemplo, têm feito? Tem feito, Claudião. E também, assim, geralmente cruza dados, né? Não é somente essa medida. Por exemplo, usa termografia, que, Tá. de certa forma, também tem uma informação importante. Então, assim, não é a CK pela CK, mas consegue ter outras avaliações ali para ter de certa forma, um diagnóstico mais real, mais preciso ali do real estado do atleta, entendeu? Mas é muito usual, Cláudio. Entendi. Beleza, então tem que tomar cuidado com isso, entendeu? Eu acho que se você associa com outros dados, é melhor, é a melhor saída, entendeu? É a melhor saída para tomar uma decisão, né? Mas, assim, é um tanto quanto inespecífico, às vezes, entende? Entendi. Sobretudo para algumas situações, né? Que a pessoa, às vezes, está com sofrimento muscular, mas pode ser por outra causa. Correto. Ok, Tá? obrigado. Então, vamos lá. Eu falei para vocês, eu já vendi para vocês que as reservas de ATP, elas são pequenas. E por que as reservas de ATP são pequenas? Veja só, se a gente faz uma análise do peso molecular de algumas substâncias, da glicose, da creatina fosfato, que a gente acabou de discutir aí com
Ramon e Quatai, do lactato e do ATP, veja que o peso molecular do ATP é muito alto. É mais do que o dobro da creatina fosfato. Lembrando, o peso molecular é o peso de uma determinada de 1 mol de determinada substância, certo? Então, olha só, 1 mol de ATP é 503 gramas. 1 mol de glicose, 180 gramas, menos da metade. 1 mol de creatina fosfato, né, um pouco menos da metade também, 236 gramas. Então, isso é algo importante para a gente conhecer. O que acontece é um problema físico, não cabe. É feito você querer colocar aqui um elefante dentro do espaço que eu estou. Não vai caber. É um problema físico, entendeu? Não cabe a quantidade de ATP que a gente mobiliza diariamente. Não cabe a quantidade de ATP, por exemplo, que uma pessoa fisicamente ativa, que um atleta mobiliza durante uma prova. Olha só, um maratonista utiliza por volta de 80 kg de ATP em uma corrida de 42 km. Então, quer dizer, é uma questão de espaço. Então, do ponto de vista celular, é mais barato, ao invés de armazenar, e por conta da questão física de espaço, ficar produzindo continuamente, de uma forma perene. Então, somente o uso da molécula de ATP, a reserva de ATP, seria proibitiva. Por isso que as reservas de ATP, elas são tão pequenas. E aí nós vimos também, nós acabamos de ver, que as reservas de creatina fosfato são maiores que as reservas de ATP. Por quê? E aí, por quê? Primeiro, olha só, gente, primeiro, que ela é uma molécula menor, sim ou não? Sim. Né? Tem um pouco menos da metade, tá certo? E segundo, e o mais importante, é o seguinte: do ponto de vista bioenergético, do ponto de vista termodinâmico, e a bioenergética se apropria dos conceitos da física, o que acontece? A hidrólise do ATP, ela tem uma maior variação de energia livre do que a hidrólise da creatina fosfato, desculpa. A hidrólise da creatina fosfato tem uma maior variação de energia livre do que a hidrólise do ATP. Então, o que acontece? A hidrólise da creatina fosfato serve para restaurar os estoques de ATP via o sistema fosfagênico que a gente acabou de ver. Tá certo? O que é variação de energia livre negativa? Esse ΔG significa variação de energia livre de Gibbs. Então, o que é variação? O que é delta? Lembra da física lá do ensino médico? ΔS, variação de espaço. O que é delta? Delta é sempre final menos inicial. Final menos inicial. Então, a gente vai pegar a energia livre final menos a energia livre inicial. Se essa variação de energia livre for menor do que zero ou negativa, significa que a reação ela é espontânea. Significa que a reação ela é espontânea. Então, é isso. Né? Então, quanto maior é a variação de energia livre, aliás, a hidrólise da creatina fosfato possui uma maior variação de energia livre do que a hidrólise do ATP. Portanto, ela serve para regenerar a quantidade de ATP. É justamente por isso. E é por isso que as reservas de creatina fosfato são maiores que as de ATP. A creatina fosfato tem maior energia livre, ou variação de energia livre, e serve para regenerar o ATP. Pessoal, caramba, presta atenção em mim. Ou, se vocês não falarem comigo, eu vou jogar praga. Estou falando sério. Agora só, na glicólise, a glicólise, ela é uma via metabólica com 10 reações. A glicólise tem 10 reações.
começa com glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, frutose 1,6-bifosfato e por aí vai. São 10 reações. E vai terminar lá com piruvato. Em condições anaeróbias, o piruvato é transformado em lactato. Tá certo? Por isso que a gente fala glicólise anaeróbia. Mas a glicólise é a quebra incompleta da glicose até piruvato. Isso é glicólise. Quebra incompleta da glicose até piruvato. Vocês nunca pararam para pensar por que as vias metabólicas têm tantas reações assim? Não poderia ter uma única reação de transformação da glicose em piruvato? Glicose, piruvato, acabou, próximo. Por que não é assim? Por que não é assim? Caramba, a gente tem que estudar esse monte de bioquímica, tal, não sei o quê, um monte de reação, e fosforila para lá, desfosforila para cá, vai elétron para lá, volta elétron para cá. Tá certo? Por que não é assim? Desse tem a sua, não sei se eu vou usar o termo certo, mas tem sua funcionalidade. Tipo o quê? Esse me apertou. Vai, porque é só. Mas não, tudo bem, Adriano, porque os produtos de cada reação são utilizados em outras situações. Não, mas vamos supondo que a gente quisesse simplificar esses processos bioquímicos todos. Não, vamos simplificar isso aí. Como fala no interior, vamos atalhar. Não, vamos transformar glicose em piruvato, direto. Bum, bum. De uma vez só. Papum. Lá no ciclo de Krebs, vamos transformar acetilcoenzima A direto e já vai para fosforilação oxidativa e já forma ATP, já forma água e simplifica essa parada aí. Entendeu? Evidentemente que não é assim e tem um motivo. O motivo é justamente baseado nessa questão da termodinâmica, da variação de energia livre, da variação de energia livre. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Quer ver? Deixa eu parar de compartilhar e deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Acho que aqui tá bom. É aqui, vamos ver. Deixa eu voltar a compartilhar aqui. Estão vendo aí? Agora sim, sim. Claudião. Agora sim? Então, o que eu mostrei? O que eu achei aqui para vocês? Ó. Aqui é um exemplo esquemático. Vou traduzir agora que eu vi aqui agora, tá? Que tem a legenda. Um exemplo esquemático da variação, da mudança de variação de energia livre potencial do A, do perfil aeróbio e da glicólise, que é o B.
né? Então, aqui é o aeróbio, aqui é a glicose. Então, vamos lá. Pessoal, eu quero sair da glicose e quero chegar no piruvato. Mas aí eu tenho todas aquelas etapas intermediárias, né? Pam. O que acontece? Se eu sair de glicose e chegar no piruvato direto, eu teria uma variação de energia livre, muito elevada, muito alta. E aí lembra que essa variação de energia livre, ela está acompanhada pela perda de calor. Então, quer dizer, eu correria o risco de ter um superaquecimento do corpo. Então, para que isso não aconteça, as reações, elas acontecem paulatinamente. Aí a variação de energia livre, ela é pequenininha. A perda de energia, ela é algo importante, né? A perda de energia na forma de calor, né? Ela é algo importante que nos auxilia até na nossa manutenção da temperatura corporal, que é uma variável homeostática. Porém, essa perda de energia na forma de calor não deve ser substancial assim, né? Então, para que isso não aconteça, tá certo? As reações químicas, elas acontecem por etapa, né, na bioquímica. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, tá certo? E imagina, eu moro aqui no meu prédio, no 24º andar. Eu vou até o térreo de elevador de escada, né? Eu posso chegar até o térreo pulando pela janela, mas a variação de energia potencial seria muito alta, né? E certamente que não ia ter um desfecho bom. Então, para que isso não aconteça, se eu vou de escada, eu vou degrau por degrau, né? A variação de energia livre foi a mesma, só que ela foi paulatina, entende? Vocês entendem isso que eu falei? Sim, professor. Sim? Então é isso aí que acontece. Vamos lá. Para além dos aspectos já citados, por que não é possível correr 100 metros rasos utilizando o sistema aeróbio de regeneração da ATP? O aspecto já citado é o seguinte, se refere à potência do sistema aeróbio, né? Porque o sistema aeróbio possui uma potência baixa. Tem capacidade para sustentar 100 metros rasos? Sem sombra de dúvida, mas a potência é muito baixa. Então, o que acontece? Vê só, nós precisaríamos de um consumo de oxigênio de 45 litros por minuto ou consumir 8 litros de oxigênio a cada 100 metros. O que acontece é que esse valor de VO2, ele é muito elevado. Repare, aqui nós temos valores padrões de VO2, né? Do doente ao atleta muito treinado. Vamos analisar o atleta muito treinado, com VO2 máximo, hein? De 80 mililitros por quilograma por minuto. Se essa pessoa tiver uma massa corporal de 100 quilos, só para facilitar aí as nossas contas, 80 vezes 100 daria 8.000 mililitros por minuto ou simplesmente 8 litros por minuto. Portanto, substancialmente diferente de 45 litros por minuto. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Não dá para percorrer os 100 metros rasos utilizando o sistema aeróbio de regeneração do ATP para 10 segundos, porque a gente não tem, o sistema aeróbio não tem a potência necessária para fornecer o ATP que será utilizado para um atleta percorrer os 100 metros rasos em 10 segundos. Poderia até usar o sistema aeróbio de regeneração do ATP, poderia, porém o tempo seria muito maior do que 10 segundos. Percebe? Então não é possível, de fato, percorrer 100 metros rasos utilizando o sistema aeróbio de ATP, não pelo menos para o desempenho que a gente tem hoje dos atletas de alto rendimento.
E mesmo assim, mesmo que fosse possível consumir o oxigênio em um ritmo que atendesse sozinho à demanda de ATP, teriam que transcorrer de 2 a 4 minutos de exercício para atingir o VO2 exigido. Tá certo? Então, o que eu estou tentando dizer para vocês? Que o consumo de oxigênio, ele não aumenta imediatamente. É o que está aqui nesse gráfico. Então, o que nós temos nesse gráfico? A cinética do consumo de oxigênio em função do tempo. Então, no eixo Y, o consumo de oxigênio, o VO2, no eixo X, o tempo, e aqui representando o consumo de oxigênio no repouso. Então, nesse momento aqui, nesse tempo, o exercício começou. Repare, o exercício começou, mas o VO2 demora um certo tempo para atingir o O2 necessário para aquela nova demanda metabólica. Durante esse tempo aqui, olha só, durante esse tempo, existe um déficit de oxigênio. E esse gás oxigênio que está faltando, esse que viria do metabolismo aeróbio, o ATP que viria do metabolismo aeróbio, vem de qual metabolismo? Se o sistema aeróbio não é capaz de fornecer o que é necessário, ele só está fornecendo parte, porque ele está demorando para se ajustar ao O2 necessário. Portanto, eu tenho aqui a complementação pelo sistema anaeróbio. Isso. Anaeróbio. É por isso que a gente fala que trata-se de um exercício predominantemente aeróbio com complementação anaeróbia. No final, no fim do exercício, é a mesma coisa. O consumo de oxigênio, o VO2, não diminui imediatamente. Ele vai diminuindo paulatinamente. Então, nós temos um consumo de oxigênio excessivo depois do exercício. E esse consumo de oxigênio excessivo é denominado de EPOC, consumo de oxigênio excessivo após o exercício. Tá certo, gente? Então, o EPOC, ele está relacionado com aquela frase que as pessoas falam, olha, você não gasta caloria somente durante o exercício, você gasta também após. É verdade, está aqui, Tá certo? Porque o consumo de oxigênio permanece alto depois do exercício. O que as pessoas confundem é o seguinte, o EPOC, se você pôr na ponta do lápis, não é tudo isso que as pessoas vendem, não. Então, tem duas frentes, né? Tem pessoas que acham que, é muito importante para o emagrecimento, e tem outras pessoas que acham que não vale nada. Eu fico aí no meio do caminho, tá certo? Você tem um EPOC hoje, tem depois, tem durante um ano. Essa somatória pode fazer aí minimamente a diferença, ok? Evidentemente que o EPOC, ele depende de algumas características, como intensidade do exercício, duração do exercício, né, são variáveis intervenientes importantes para a duração e o valor do EPOC, né, e consequentemente no gasto calórico nessa fase, né, então tudo isso deve ser considerado também. Vamos lá, outras dúvidas que as pessoas têm. O treinamento intervalado de alta intensidade, ele é um tipo de treinamento aeróbio ou anaeróbio? Misto. Misto significa o quê? Tá, vamos mudar uma pergunta. O treinamento intervalado de alta intensidade, ele é predominantemente aeróbio ou anaeróbio? Aeróbio. Sim, aeróbio. Aeróbio com complementação anaeróbia. Então, existem protocolos aí de treinamento intervalado de alta intensidade que duram aí 4 minutos. 4 minutos, vocês viram lá naquele gráfico que o exercício já é predominantemente aeróbio. Então, de fato, não é porque o exercício é de alta intensidade que ele é necessariamente anaeróbio, ok? Vamos lá. O exercício realizado na intensidade acima do limiar anaeróbio, ele é predominantemente aeróbio ou predominantemente anaeróbio? Depende do quanto acima do limiar, né?
Então, vamos lá. E se o exercício for realizado na intensidade associada com consumo máximo de oxigênio? Predominantemente anaeróbio. Não, predominantemente aeróbio. Se a pessoa fizer um exercício... Não, Oi? Pode falar, desculpa, professor. Se a pessoa fizer um exercício na intensidade do consumo máximo de oxigênio, ela vai sustentar aí por volta de 3 a 6 minutos. Portanto, um exercício predominantemente aeróbio com complementação anaeróbia. Ok. Certo? Então, tudo leva em questão a questão da intensidade e a questão do tempo. Nesse caso, o tempo até a exaustão. Tá certo? Até uma aula prática que eu estou fazendo com os meninos da graduação. Um deles faz um teste de esforço progressivo máximo, a gente detecta a velocidade associada com o consumo máximo de oxigênio. Em outro dia, ele é submetido a um teste até a exaustão na intensidade do consumo máximo de oxigênio. Então, teve um menino um dia desse que chegou a 19 km por hora. No outro dia, nós colocamos a esteira a 19 km por hora. E ele durou aí por volta de 3 minutos e algumas coisas segundos aí, tá certo? Mostrando que trata-se de um exercício predominantemente aeróbio com complementação anaeróbia. Então, veja só, se no consumo máximo de oxigênio o exercício é predominantemente aeróbio, é acima do limiar, também será, porque o limiar é uma intensidade submáxima de exercício. Então, aí que vai ser mais, a contribuição aeróbia vai ser maior ainda, entende? E aqui a gente até já respondeu, né? O exercício realizado na intensidade do consumo máximo de oxigênio, ele é predominantemente aeróbio com complementação anaeróbia, né? Então, vê só, aqui é um trabalho do professor Rômulo Bertuzzi e do Adriano, os dois são colaboradores de um capítulo do meu livro. Então, o que eles fizeram? Eles avaliaram as contribuições dos sistemas energéticos durante um teste de esforço progressivo máximo, tá certo? E o que eles encontraram? E a contribuição aeróbia varia de 86% a 95% aeróbia. E a contribuição anaeróbia de 5% a 14%. Então, quer dizer, ao longo do teste, o teste sempre é predominantemente aeróbio, incluindo aí, incluindo aí, é acima do limiar anaeróbio. Veja, lá no final do exercício, na intensidade máxima, a maior contribuição glicolítica foi de 14%, na média. Percebe? Então, quer dizer, mesmo o exercício sendo de alta intensidade, trata-se de um exercício predominantemente aeróbio com complementação anaeróbia, tá certo? Lembrando que o professor Adriano vai estar com a gente aqui na próxima segunda-feira, na palestra do projeto de extensão FFD Solidária, que a gente coordena aí junto à Universidade Federal de Goiás, tá bom? Pessoal, isso aqui foi um trabalho nosso, onde a gente avaliou a resposta da frequência cardíaca durante uma luta de boxe olímpico. A gente viu que a intensidade do exercício fica quase sempre acima do limiar ventilatório 2. É um exercício de alta intensidade, mas é um exercício predominantemente aeróbio, com complementação anaeróbia. Percebe? Então, as lutas são atividades predominantemente aeróbias. Nós não estamos negligenciando a participação do metabolismo anaeróbio, ok? Veja só, aqui é um teste que a gente chama de RAST, que é o Running Based Anaerobic Sprint Test. Se a gente fosse traduzir, é o teste de sprint anaeróbio baseado em corrida. Então, o que acontece? Nesse teste, o que é feito? São feitos 6 esforços máximos com distância de 35 metros. Então, quer dizer, 6 corridas
com distância de 35 metros e intervalo de recuperação de 10 segundos entre cada esforço, entre cada tiro. Aí a gente mede o tempo para a pessoa fazer esses 6 tiros de 35 metros, o tempo de cada tiro. Nós somos capazes de calcular a potência de cada tiro, e aí no final a gente consegue medir a resistência também da pessoa por um índice chamado índice de fadiga, tá certo? Então, vê só, um tiro de 35 metros, ele é predominantemente aeróbio ou predominantemente anaeróbio? Anaeróbio. Anaeróbio, né? Um tiro aí de 35 metros vai durar aí, sei lá, 5 segundos para um cara bom, entendeu? 5, 6 segundos aí para um cara bom. Mas o que acontece? Como são sprints repetidos, a pessoa tem que fazer 6 tiros. Você concorda comigo que à medida que o teste vai progredindo, a contribuição aeróbia vai aumentando? Sim. Sim. E foi isso que esse trabalho fez. Esse trabalho, publicado em 2017, ele avaliou as contribuições dos sistemas energéticos no RAST. E o que ele encontrou? Que a contribuição do sistema aeróbio, oxidativo, sistema glicolítico e sistema fosfogênico foi de 38%, 34% e 28%, respectivamente. Né? Então, quer dizer, mesmo durante um teste para a avaliação do sistema anaeróbio, veja que a contribuição aeróbia não é negligenciável, é de quase 40%. É de quase 40%. Evidentemente, né, que nesse caso foi um predomínio anaeróbio. Não estamos colocando à prova isso, longe de mim. Porém, a contribuição aeróbia não é negligenciável. E os autores aqui no resumo, né, que a gente está avaliando, né, evidentemente, continuam. Olha só, a contribuição da via oxidativa aumentou significativamente durante o RAST, especialmente a partir do terceiro sprint. Percebe? Então, quer dizer, se a pessoa faz sprints repetidos, a participação do metabolismo aeróbio fica progressivamente mais importante. É isso. Do ponto de vista prático, como vocês utilizariam esses dados? Professor, levando em consideração que a partir do terceiro, que tem essa contribuição mais específica, do primeiro ao terceiro eu consigo ter uma avaliação mais contundente do sistema anaeróbio, correto? Mas vamos levar aí o Ramon para a prática, você que trabalha com futebol. Então, professor, eu até apliquei o RAST na minha pesquisa do mestrado, sabe? Acho que você ficou como um membro ali, auxiliar da banca, né? Mas, enfim, nós levamos em consideração essa discussão, Claudião, para uma análise mais específica. Lógico, o índice de fadiga é uma variável importante, mas analisar sprint por sprint. Tá, mas se eu falasse assim para você, caramba, no futebol, a pessoa faz vários sprints repetidos aí ao longo da partida. Faria sentido para você, se eu fosse fisiologista da sua equipe, dizer o seguinte: olha, fulano, se puder, substitui aquele cara a partir dos 15 minutos do segundo tempo, mesmo no intervalo. Por quê? Porque ele tem um VO2 máximo menor. E como ele tem um VO2 máximo menor, ele não vai conseguir desempenhar tanto assim nos tiros necessários durante a partida. Faz sentido? Não faz. Por que não? Não, assim, eu entendo a colocação de você, na sua colocação no sentido do fisiologista ali, que tá ali na beira do campo, tá acompanhando tudo certinho ali, quantidade de sprints que esse cara já realizou, tem todas essas avaliações, sabe, esse quantitativo, Claudião. Mas, assim, tem essa análise do feeling ali
da importância desse atleta, do momento da partida, que jogo é esse, entendeu? Eu entendi quando Tá, mas aí a decisão é do técnico, a decisão não é do fisiologista, fisiologista ele toma a decisão técnica, objetiva. Objetiva, sim, concordo. Eu sei que, por exemplo, que o VO2 máximo... Agora, sim, tudo bem. Tem a questão se o cara levou um cartão amarelo, não sei o quê, aí tem que tirar, não tem que tirar. O cara bate bem pênalti, a partida, sei lá, é uma final, vai ser decidida nos pênaltis, tudo isso aí, tudo, eu concordo. Eu estou falando de questão fisiológica e acadêmica. Não, vamos ver diferente, então. Na luta, tem um atleta mais potente e tem um atleta mais resistente. Qual seria a estratégia de luta para o atleta mais potente, porém menos resistente? Já ir para cima com tudo para finalizar a luta. Então, é isso, entendeu? Porque se a luta fosse arrastando, os 5 minutos do primeiro round, depois os 5 minutos do segundo round, você aumenta a probabilidade dele perder. Sim, correto. É a mesma coisa que eu tô falando, entendeu? Entendi. Né? Porque então se fosse assim, né? Depende de quem que é o atleta, depende de quem que é o não sei o quê, né? Por que o Marcelo saiu no jogo do Fluminense, então? Sim, entendi. Obviamente, no melhor... É um cara mais velho, né? Talvez já tivesse cansado. Tinha um cara no banco para substituir, que a comissão técnica ali, o Fernando Diniz, avalia que fosse a altura. Enfim, né? Tem todas umas situações aí que eu concordo com você mas se fosse ver só pelo nome da pessoa e pelo peso, ele não sairia nunca. Correto. Por que por exemplo, no Corinthians, o Renato Augusto não começa todo o jogo jogando? Não tem as condições físicas, né, ali. Sim. Agora, sim, Renato Augusto dá de 10 em qualquer um daqueles jogadores do Corinthians. Você concorda comigo? Plenamente. Mas ele aguenta? Não consegue suportar. Entendeu? Não consegue suportar. Então, é dentro desse contexto, entendeu? Sim. Eu perguntei para você das questões práticas. Vamos ver, no basquete, os caras têm que voltar aí, vai e volta a quadra. Qual que é a vantagem do basquete? Que o basquete ele se beneficia de muito mais substituições que no futebol, né? Sim. Né? No handball, tem atleta que só entra para defender. Sim. E aí no ataque ele sai, né? Daí fica naquela coisa lá, né? Então, quer dizer, tudo isso, esse tipo de teste, por exemplo, ele nos ensina o que a gente pode oferecer para a pessoa, ou para o técnico, né? Aí a decisão é do técnico. A decisão, evidentemente que é do técnico. E aí, quer ver? Vê só, a contribuição fosfagênica aumentou significativamente durante o RAST, ao mesmo tempo que a potência e o tempo de desempenho diminuíram, o que é esperado, né? Com certeza. Como o sistema aeróbio tem uma baixa potência, o tempo vai aumentar. A via fosfagênica foi associado com a geração de potência, com desempenho de potência, né? Então, quer dizer, evidentemente vai ter aí uma associação com a potência pico, que geralmente é no primeiro tiro, certo? Vamos lá. O tempo de desempenho, o tempo total, né, que é a soma dos 6 tiros, o melhor tempo e o tempo médio, o pior tempo, foi significativamente correlacionado com a via oxidativa. Está aqui. Então, qual que seria a sugestão? Caramba, o cara já é muito potente, será que não valeria a pena melhorar o sistema aeróbio dele? Entendi. Melhorar o sistema aeróbio não significa que o cara tem que saber correr uma maratona. Não, claro. Entendeu? É porque isso aí vai estar relacionado com o tempo de recuperação dele, né, Cláudio, entre os sprints. Exatamente. Tá certo? Ele recupera melhor entre os sprints. Ele recupera melhor entre quem tem sistema aeróbio desenvolvido, recupera melhor entre os sprints na luta, recupera melhor entre os rounds. No basquete, recupera melhor quando ele está no banco. Percebe? Sim. Agora, o que as pessoas confundem, não é o seu caso, tá, Ramon? Mas o que as pessoas confundem é o seguinte, que para melhorar a VO2 máximo, o cara tem que correr 60 minutos de forma contínua. Não. Treinamento intervalado de alta intensidade é VO2, né? Melhora o sistema
aeróbio também, melhora o consumo máximo de oxigênio, entende? Então, é justamente isso que eu quero mostrar para vocês. E ele conclui aqui, ó, a via oxidativa desempenha um papel importante na recuperação entre os sprints, que foi o que o Ramon, ele acabou de falar. Então, quem tem VO2 máximo maior, recupera melhor. É isso, essa que é a ideia. Vê só, em 1988, foi feito um trabalho para estimar a contribuição dos sistemas energéticos durante trabalhos máximos de curta duração, né? E aqui já mostrava, de fato, uma participação importante, não predominante, mas uma participação importante do sistema aeróbio para esse tipo de atividade, né? Então, o que os autores fizeram? Eles recrutaram 25 pessoas do sexo masculino, foram submetidos a um teste de VO2 máximo e teste na bicicleta de 10, 30 e 90 segundos. E eles mostraram, olha só, que a contribuição no teste de 30 segundos, por exemplo, do sistema fosfagênico, glicolítico e aeróbio, foi de 23%, 49% e 28%, mostrando que mesmo num teste predominantemente anaeróbio, a contribuição aeróbia não é negligenciável. É só isso. Para o teste de 90 segundos, olha só, aí evidentemente a contribuição aeróbia é maior. Então, aquela história, predominantemente um com a complementação de outro, e a gente não está negligenciando a complementação do outro. É só isso. É só isso. Entende? Gente, então, concluindo, nós vimos aqui nessa aula de hoje, eu já estou terminando, tá? O fluxo energético no organismo, vimos a relação entre o ATP e trabalho biológico, sabemos agora que a quantidade de ATP ela é pequena, conhecemos os sistemas de regeneração do ATP, sistema fosfagênico, glicolítico lático e aeróbio, sabemos que exercício acima do limiar anaeróbio é predominantemente aeróbio, e sabemos que a contribuição aeróbia em exercício de curta duração não é negligenciável, ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, gente. Muito obrigado pela atenção mais uma vez. Dúvidas? Cadê vocês? Claudião, então, assim, você, acho que ficou bem claro essa questão de definir, de certa forma, o sistema de regeneração de ATP com relação ao tempo e à intensidade, né, para ver qual via predomina ali sobre a outra. Então, a questão até do treinamento de força, que eu fiquei com dúvida ali enquanto você explicava, trazia ali aquelas curiosidades. Então, predominantemente é aeróbio, correto? Treinamento de força, sim. Porque uma sessão dura 30, 40, 50 minutos. Legal. Só que, embora seja predominante, tem momentos que o sistema fosfagênico é predominante. Isso, a gente costuma até falar assim, o treinamento, uma sessão de treinamento de força, ele é predominantemente aeróbio com determinantes anaeróbios. Então, é uma coisa no futebol, entendeu? O futebol ele é o quê? Sim. Predominantemente aeróbio, mas com determinantes anaeróbios. Então, quer dizer, o cara não vai chutar uma bola, o cara vai, né, sapecar a cara da bola, entendeu? Ele não vai subir para cabecear, ele vai despejar potência, entende? Né? Então, quer dizer, a pessoa tem que ter um sistema anaeróbio desenvolvido. Entendeu? Você entende? Entendo. Então, assim, de certa forma, até mesmo na maratona, porque se a gente pega ali, o cara vai fazer um sprint final para um maratonista para terminar. Então, naquele momento ali, eu tenho uma predominância, ou também eu não posso fazer aquele momento ali... correlação. Não, você tem uma maior contribuição anaeróbia, mas como ele já vem ali de 2 horas correndo, aí eu tenho dúvidas para te dizer se é predominantemente anaeróbio, entende? Entendi. Mesmo porque o sprint que esses caras fazem geralmente não são nos últimos 100 metros. Ele já vem forçando bem antes, entendeu? Correto, sim. Ele já vem forçando bem antes. Então, quer dizer, provavelmente tem uma contribuição anaeróbia maior, porém,
trata-se ainda de uma atividade predominantemente aeróbia. Entende? Sim, entendo sim. Né? Legal. Agora, por exemplo, nos 800 metros rasos, né? Os 800 metros rasos dura aí 2 minutos, né? Para quem ganha. Já é predominantemente aeróbio. Aí o cara faz um sprint nos últimos 200 metros. Continua sendo predominantemente aeróbio, só que com uma contribuição anaeróbia maior. Evidentemente que a concentração de lactato da pessoa, do atleta, né, vai estar alta depois da prova. Não tem problema. Isso só informa sobre a contribuição anaeróbia. Só isso, ponto final. Maravilha? Bola, obrigadão, professor. Mais alguém, gente? Tranquilo? Então tá, estando tranquilo. Então, olha só, o Braulio gravou, né, Braulio? Acho que deu certo, né? Ele me disponibilizando para mim, eu vou passar para vocês, como combinado, as nossas atividades para terça-feira, né? Para dar tempo aí de vocês assistirem vídeo, se quiserem, né? E aí, na próxima quinta, é aula comigo de avaliação aeróbia, e aí eu acho que já no dia 23, a gente tem o nosso primeiro convidado, tá bom? E aí, gente, para receber os nossos convidados aqui na nossa casa, no nosso puxadinho, pelo menos no começo da aula, quando ele não estiver compartilhando os slides, se vocês puderem ligar aí as câmeras, seria bom, tá bom? Só para a gente receber o nosso convidado aí com carinho. Maravilha? Oi. Ah, tá. Gente, tem um projeto nosso de extensão, FFD Solidária, que está rolando aí nesse ano. A gente vai receber no dia 13 de novembro o professor Adriano Eduardo, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ele vai dar um mini curso sobre finanças pessoais, planejamento financeiro para personal training. Então, se vocês puderem divulgar, ou mesmo se quiserem participar, serão bem-vindos, tá? A taxa de inscrição é de somente R$10. Todo o dinheiro arrecadado é utilizado para a compra de alimentos que são doados a uma entidade assistencial beneficente determinada por sorteio, tá bom? O recurso do projeto, ele é gerido pela FUNAP, que é a nossa fundação de apoio aqui da UFG, e o projeto, ele tá cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, tá certo? A gente tem os termos de doações das atividades anteriores, temos as notas fiscais, tudo direitinho, se vocês quiserem consultar, né? Mas peço por gentileza que vocês divulguem, que a gente está próximo aí a arrecadar e distribuir 1 tonelada de alimento, tá bom? Tá bom, gente? Então a gente fica por aqui hoje, tá? Tá certo? O Braulio colocou aí o link de inscrição para quem quiser compartilhar e divulgar ou mesmo se inscrever. Então até a próxima quinta. Obrigada, professor. Obrigada, professor.